Quais são os principais desafios enfrentados pelas agências publicitárias ao realizar a declaração de imposto de renda como pessoa jurídica? Quando analisamos uma declaração do imposto de renda de uma pessoa jurídica da área de publicidade e propaganda, o primeiro ponto que a gente precisa parar e avaliar na ocasião de entregar o imposto de renda da pessoa jurídica é de que forma nós vamos classificar as receitas e os repasses que as agências de propaganda e publicidade tomam para si e repassam a terceiros. Todos nós sabemos que a agência de publicidade e propaganda ela atua por conta e ordem dos terceiros anunciantes, ou seja, o anunciante contrata a agência e a agência prepara toda a campanha, toda a produção, mas ela precisa de um veículo, de uma agência que vai veicular aquela campanha que ela fez. Então, a agência ela emite uma nota com valor cheio e desse valor cheio que foi cobrado vai existir ali um valor de repasse, que é o valor que vai ser repassado para a empresa de mídia. E a tributação que cabe à agência é exatamente a diferença entre o valor cheio da nota e o valor de repasse que vai ser repassado. Então, a grande questão e preocupação no momento de fazer a declaração do imposto de renda está em considerar no DRE, como receita da agência, o valor da base de cálculo das suas notas, que é, de fato, o valor que cabe como faturamento da agência de publicidade e propaganda. Uma coisa que comumente acontece e por descuido muitas vezes ocorre é de, no momento da declaração do imposto de renda, a contabilidade indicar o valor total bruto da nota como receita, ok? E tratar o valor dos repasses como despesas, o que geraria uma série de problemas. E por que, George, geraria essa série de problemas? Primeiro, porque os tributos incidentes que serão apurados em razão da receita da agência, que seria a sua base de cálculo da nota fiscal, vão estar destoantes do total da nota fiscal. Logo, se eu emito uma nota fiscal de R$1.000 em seu valor total e eu digo que 80% é repasse, então a receita da agência para fins de pagamento de impostos é apenas a diferença dos 1.000 para os 800. Então, a base de cálculo dos impostos são os R$200. Então, quando eu monto o meu DRE, se eu cometer a falha de considerar que a receita é 1.000, ok? E tratar os 800 como uma despesa, a provisão de tributos incidentes sobre os 200, que é a minha base de cálculo, vai destoar muito do valor dos 1.000 que eu ali lancei. Isso vai fazer com que eu gere um resultado de lucro absurdo dentro de um DRE, dentro de uma estrutura patrimonial e certamente vai criar problemas dentro da Receita Federal, tá certo? Então, o primeiro cuidado na entrega da declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas é classificar a receita da pessoa jurídica, a agência de publicidade e propaganda, somente pelo valor que de fato cabe à receita da agência de publicidade e propaganda. Se eu pensar no exemplo que eu dei agora, uma nota de R$1.000, onde eu tenho R$800 de repasse para pagamento de mídia e 200 da agência, a minha contabilização natural seria acreditar como receita os R$200 que é da minha agência, classificar como cliente os R$1.000, que é o total da nota que o meu cliente vai pagar, e contabilizar os 800 como créditos de repasse no passivo, porque é uma obrigação que eu tenho a pagar a um fornecedor. Se for seguir essa métrica, a tendência é que você não tenha problemas na ocasião de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa jurídica das agências de publicidade. Existe alguma estratégia fiscal que as agências possam adotar para minimizar riscos e evitar inconsistências na declaração do imposto de renda? A resposta é sim. O que ocorre muito com a agência de publicidade e propaganda é que quando elas prestam serviços aos seus clientes, muitos clientes, principalmente se forem órgãos públicos, eles costumam fazer a retenção dos tributos, muitas vezes, pelo total da nota fiscal. Porém, o aproveitamento das retenções que compete para a agência se creditar é somente sobre a parte da receita da agência de publicidade, e não sobre a parte das retenções que o órgão fez relacionadas às notas de repasse. Então, há que ter uma preocupação muito grande de quando sofrer as retenções nas notas fiscais emitidas pelas agências, saber discernir qual foi a parte da retenção que sofreu sobre a parte da receita bruta da agência e qual foi a retenção que ocorreu relacionado à parte do terceiro que vai receber aquele valor. Por quê, George?
porque você só vai poder compensar na apuração dos seus tributos as retenções incidentes sobre a receita da agência. E aí uma estratégia interessante que pode ser adotada é, como a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, agência de publicidade, que não é optante pelo Simples, tem prazo de entrega até 31 de julho, já terá passado o prazo de que os bancos, por exemplo, e as demais empresas prestaram essa mesma informação para a Receita Federal, porque isso foi prestado no mês de fevereiro através da DIF anteriormente existente. O que significa que até o dia 31 de julho, as empresas podem consultar na base da Receita Federal qual foi o montante que os meus clientes declararam para a Receita que fez a retenção sobre mim. E aí, no momento que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você poder comparar quais foram os montantes que você considerou de retenções na sua apuração ao longo do ano com os montantes de retenções que os seus clientes declararam que fizeram sobre seu CNPJ. A maioria das intimações da Receita Federal estão muito relacionadas ao aproveitamento de retenções que muitas vezes não foram das próprias agências, e esse momento é uma oportunidade de você conseguir fazer um cruzamento dos dados que já constam na base da Receita e dos dados que você agora vai estar declarando até 31 de julho na declaração do imposto de renda, evitando assim também cair na malha e evitando qualquer tipo de inconsistência na declaração da PJ. Como os recentes ajustes na legislação tributária brasileira impactaram a gestão fiscal de empresas do setor? Na prática, o ajuste preeminente que está aí em vigor, e daqui a pouco a gente está na fase de transição, é justamente a reforma tributária. Então, nós já sabemos, por conta da lei complementar que foi promulgada, que a alíquota estimada da reforma tributária, que é a substituição dos impostos indiretos por dois novos tributos, que é o IBS e o CBS, substituindo ali o ISS, ICMS, PIS e COFINS, elevam a carga tributária desses impostos indiretos para em torno ali de 26,5%. Mas a lei já trouxe que para empresas de jornalismo, promoção de eventos, de comunicação, das quais entende-se que as empresas de publicidade certamente vão estar no bojo disso, terão uma redução de 60% dessa alíquota. Bem, se a gente pensa que ela tem uma redução de 60% dessa alíquota, essa alíquota da reforma tributária, então, cai ali por volta para 10,6%. E aí a gente tem que lembrar do seguinte pressuposto: esses 10,6% ele vai referir tão somente ao que antes era pago como ISS, como PIS e como COFINS. Ou seja, não encerrou ali toda a tributação nesses 10,6%, porque eu, enquanto lucro presumido, caso seja essa a minha opção, eu ainda terei uma carga tributária de imposto de renda, que vai variar de 4,8% a 8%, e mais 2,88% de contribuição social. Ou seja, 10,6% dos novos tributos, mais em torno ali de 10,5% de imposto de renda e contribuição social, vai elevar a minha carga tributária, pensando lá em 2033, para 21,3%, 21,5%, que é acima da carga tributária de 16,33% a 19,53%, que as empresas tributadas no lucro presumido, que as agências de publicidade sofrem. Então, é necessário, desde já, um planejamento tributário, uma otimização dos custos, uma nova reflexão da forma de trabalhar a agência, para que esse aumento de carga tributária possa ser suportado pelas agências de publicidade ou trabalhar de forma onde a gente possa recuperar créditos fiscais lá a partir de 2033, que permita, então, uma redução dessa carga tributária, cuja tendência é aumentar. Então, como estamos vivendo aí, a partir de 2026, uma fase de transição que concluirá a partir de 2033 com a implantação efetiva da reforma tributária, eu entendo que estamos no caminho aí de estudos e que cada agência deve buscar seu apoio junto com seu contador, junto com seus advogados, para pensar as melhores estratégias para que, quando a chave virar em 2033, as coisas andarem ainda melhor do que hoje caminham. Para empresas que atuam no formato de sociedade de propósitos específicos, SPE, comum em projetos publicitários, quais os cuidados adicionais são necessários na declaração? Quando a gente ouve falar de SPE, Sociedade de Propósito Específico, a gente ouve falar muito de uma empresa onde duas ou mais partes se unem para atender um contrato fim
que, como tem um prazo específico, uma finalidade específica, ela tende a encerrar depois desse período. Quando a gente trabalha nos contratos de publicidade como SPE, o rito de trabalho é o mesmo rito de trabalho de uma sociedade de pessoa jurídica convencional igual a todas as outras. Porque a SPE ela vai ter a vara de funcionamento, ela vai ter o seu CNPJ, ela vai ter o seu contrato registrado em um órgão público, como uma junta comercial ou um cartório, ok? E ela seguirá todas as obrigações das demais empresas, tanto quanto ao encerramento de balanço patrimonial, quanto à declaração do imposto de renda e o recolhimento de todos os tributos. O que se tem muito trabalhado também na atividade de publicidade e propaganda é a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, onde existe a figura de um sócio ostensivo que mantém o relacionamento com toda a cadeia produtiva, com todos os clientes, que administram os contratos e onde tem ali um sócio participante, que pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, que colabora com a sócia ostensiva pela manutenção do contrato ou até de forma consultiva ali, dando apoio à sustentação daquele contrato e orientação sobre o todo, sem, no entanto, emitir notas fiscais, sem, no entanto, assumir responsabilidades com fornecedores e com o cliente. Quando a gente trabalha com a sociedade em conta de participação, toda a contabilização e todas as emissões de notas serão feitas pela sociedade ostensiva, que apurará os resultados em centros de custos específicos, salvo também a possibilidade de ser feita uma contabilidade à parte em nome da SCP, mas sendo feito em nome da sociedade ostensiva, a parte que cabe de rentabilidade ao sócio oculto, que é o sócio participante, será migrado para o CNPJ, né, de uma conta corrente que caberá a este sócio participante, para que através desse CNPJ, do sócio participante, desta conta, o sócio dessa vez possa retirar isso como lucro isento e não tributado. E isso enquanto mantida ainda a isenção sobre a distribuição de dividendos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no momento de se discutir o assunto para definir qual o melhor critério. Se eu abro uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico com todo o rigor das demais pessoas jurídicas, ou se eu abro uma SCP, que estabelece sobre o sócio ostensivo todas as responsabilidades, mas que garante ao sócio oculto ou participante, como a lei traz, o direito a receber valores que não serão tributados, porque será o lucro distribuído da sociedade ostensiva aos cuidados dele através desse novo CNPJ que foi criado. Quais são os erros mais comuns encontrados em declarações de imposto de renda de empresas do mercado publicitário e como evitá-los? O erro mais comum na declaração de imposto de renda de empresa de publicidade consiste naquilo que a gente tratou inicialmente, que é tratar a receita da agência como se fosse o valor total da nota que ela emite e o repasse, que é o valor que vai ser destinado para a empresa de mídia, como se fosse apenas uma despesa, porque isso faz aumentar o lucro da sociedade, que é um lucro que não poderá ser distribuído aos sócios, sujeita a empresa à fiscalização, permite incorrer no erro de aumento de capital social com recursos que não pertencem à agência, porque são recursos que deveriam estar classificados no passivo da agência de publicidade, sem contar que isso ainda fere alguns princípios contábeis, porque você faz com que prejudique o seu passivo e faz com que aumente índices financeiros indevidamente, trazendo uma roupagem à contabilidade de forma confusa e arbitrária, e isso certamente é um problema porque pode gerar sérios riscos perante a Receita Federal, como também, em caso de deflagramento desses erros, processos licitatórios serem cancelados ou a empresa ser desclassificada por tais vícios de contabilização. E, por fim, que dicas práticas você daria para as agências que estão prestes a declarar seu imposto de renda, especialmente aquelas que buscam otimizar seus processos e evitar contratempos? O que eu posso dizer faz parte da nossa experiência aqui na HM Contabilidade. Nós temos por praxe, no momento que a gente faz o encerramento da contabilidade de nossos clientes, principalmente das agências de publicidade, de empresas que participam de licitação, é dar ciência ao empresário dos números que foram ofertados e que foram gerados dentro do ano no ambiente de seu negócio. É de suprema importância que o empresário acompanhe mensalmente os resultados contábeis que o seu negócio gera,
para que no final do ano ele possa sentar com o profissional de contabilidade, validar esses números, compreender esses números, para que a declaração do imposto de renda possa ser transmitida de acordo aos fatos jurídicos que de fato aconteceram na sociedade e que interferiram nas suas questões financeiras. Contabilidade é uma ciência social que ela reflete o patrimônio da sociedade. Então, um cuidado que todo empresário deve ter no momento do envio da declaração do seu imposto de renda, que o prazo é 31 de julho, cujo balanço terá prazo esse ano no dia 30 de junho, antes de registrar o balanço patrimonial até o dia 30 de junho, antes de enviar a declaração do imposto de renda que vence dia 31 de julho deste ano, agenda com o seu contador uma reunião para conhecer o resultado patrimonial do negócio que foi encerrado, entender os indicadores financeiros que foram ali apurados, validar a declaração do imposto de renda junto com o profissional contábil de sua segurança para que não haja riscos e haja a compreensão do horizonte que essas declarações permitirá a você, empresário, adotar para as próximas decisões ao longo do ano ou para o próximo exercício. O balanço patrimonial de um ano, ele serve como diretriz para novas metas e novos critérios que você vai adotar para o seu negócio. Então, fica perto do seu contador, sinta ele como seu parceiro e utilize essa ferramenta gerencial como apoio e poder decisório. Tá certo? Nós da HM Contabilidade nos colocamos à disposição de todos vocês que nos escutam para prestar qualquer tipo de apoio, consultoria e fazer uma visita aqui à nossa sede. Temos 36 anos cuidando de agência de publicidade e eu acredito que temos muito a lhes oferecer, tá certo? Fica aqui o meu forte abraço e o muito obrigado por participar aqui com vocês desse bate-papo muito legal. Um abraço.